já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bom dia, meus amados irmãos, amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, neste dia, nesse domingo, este dia que o Senhor fez, e nesse dia, nessa oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Queremos juntos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Por isso que chegamos até você todos os domingos pela manhã, com esse momento de encontro com a palavra. Momento exclusivo, através dessa live, de levar a palavra de Deus ao seu coração, de forma que você possa ter uma compreensão bem clara da palavra do Senhor. E esse encontro com a palavra possa fortalecer a sua fé no Senhor, que te leve realmente a viver um novo tempo de vida com o Senhor a cada dia. Você seja abençoado neste dia pela presença, pela palavra do Senhor. Vamos orar e depois nós vamos dar continuidade a uma série de exposições que nós estamos fazendo aos domingos pela manhã. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor nos dá, quando estamos na Tua presença, Deus, e podemos anunciar a Tua palavra, e diante do Senhor, meu Deus, nós podemos abrir o nosso coração e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu e nos dá de conhecer a Jesus a cada dia. Desperta em cada um de nós o desejo de estudarmos a Tua palavra, para que cresçamos a cada dia na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nesta manhã possa falar ao nosso coração poderosamente, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há umas semanas atrás nós começamos a compartilhar com os irmãos sobre alguns elementos básicos, alguns pontos fundamentais da nossa vida cristã. Compartilhamos com vocês a respeito da criação do homem, a criação do mundo, a criação do homem. Compartilhamos sobre a salvação, a forma como a salvação entrou. Compartilhamos também através da palavra do Senhor a respeito da obra salvadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E
E agora eu quero entrar numa outra área desses elementos da nossa fé cristã, onde nós vamos entender um pouco mais também sobre a certeza, a segurança e a alegria da salvação que alcançamos em Cristo Jesus. Como podemos ter a certeza, a ênfase de hoje. Na outra semana a gente compartilha a alegria da salvação, a segurança da salvação, para depois a alegria da salvação, né? Para aquelas pessoas que estão chegando hoje através desse Facebook, que já estavam no outro Facebook e foram solicitados a entrarem novamente, né, nesse outro, foi necessário cancelar aquela conta e criar uma outra conta, e agora com uma série de limitações que eu coloquei, né? Somente os amigos podem estar junto, não é uma conta pública, é uma conta apenas para os amigos mesmo, tá? Então aí alguns casos aí, talvez pessoas que queiram entrar, a gente vai deixar, desde que a gente saiba quem é, de onde está vindo, né? Muito bem, então fica aí o convite para você que quer acompanhar os estudos anteriores e não tem, e a conta do Facebook está desativada, onde está, mas você pode acompanhar todos os estudos, estão no YouTube, Pr. Paulo César de Carvalho, tá? Só acessar lá no YouTube que todos os estudos você vai encontrar lá. Todo domingo, toda semana nós compartilhamos com os irmãos ao vivo pelo Facebook e depois compartilhamos o vídeo diretamente na página do YouTube, porque nós queremos que todos tenham acesso, mesmo quem não tem o Facebook possa ter acesso a esse encontro com a palavra. Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesta manhã. Meus amados, quando você tem a experiência de receber a Cristo, talvez algumas pessoas, elas passam por alguns momentos que duvidam até dessa experiência. Será mesmo que eu estou salvo? Será que só esse fato de eu fazer uma oração entregando a minha vida para Jesus, eu estou mesmo salvo? Esse é um questionamento que ocorre na vida de muitas pessoas quando começam a jornada cristã. Mas, meus queridos, se nós não tivermos certeza da nossa salvação, e entendermos essa certeza e vivermos baseados nessa certeza da nossa salvação, nós não podemos experimentar o crescimento. E para ter certeza, você precisa do alimento sólido da palavra de Deus. Você só vai ter a certeza através do ensino da palavra de Deus, porque aí você vai começar a crescer, porque a cada dia a palavra do Senhor vai confirmando em você que você é o Filho de Deus, você foi salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que é possível sim ter a certeza absoluta da salvação. 1 João capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João nos diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então vejam que João está aqui afirmando aquilo que Jesus já havia dito durante o ministério dele. As minhas ovelhas ouvem minha voz, aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Então, vinde a mim que estáis cansados, oprimidos, eu aliviarei. Então, ou seja, Jesus trouxe a base do ensino, e agora João
vai replicar aquilo que Jesus disse na aplicação daquilo que ele aprendeu. Então ele diz o seguinte, que eu escrevi essas coisas para que vocês tenham certeza. Você não vive em dúvida no que diz respeito à vida cristã. Você não vive em dúvida no que diz respeito à relação sua com Jesus. A gente tem vivido tempos de dúvidas em tantas áreas, né? Especialmente agora com o surgimento da vacina. Algumas pessoas estão aí questionando a eficácia, se vai resolver, se não vai, quando é que vai voltar à vida normal, e fica aquela série de indagações e dúvidas, porque não se tem a plena certeza de todas as coisas. Mas quando nós, então, nós nos dirigimos ao Senhor, entregamos a Ele a nossa vida, quando se trata de conduta cristã, de vida renovada no Senhor, aí já não tem mais dúvida alguma, porque o Senhor nos garante, é a promessa de Deus, é Deus quem afirma isso. E Deus nos traz essa afirmação a cada dia, de uma forma tão maravilhosa, através da palavra dele. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente em nossa vida, Hebreus 6,18 e número 23,19, nos diz que é impossível que Deus minta, ou Deus não é como o homem que mente. Aquilo que Deus fala é tudo verdadeiro. Salmo 119, versículo 89 diz que tudo que Deus diz permanece firme para sempre. Ou seja, aquilo que Deus falou vai se cumprir. Aquilo que Deus disse é a verdade. E se Ele nos afirma isso, nós temos que crer nesta verdade no Senhor. Que Deus nos diz na sua palavra que a gente não pode ficar levantando conjecturas ou questionamentos a respeito da nossa salvação. Ele nos diz que a palavra de Deus é a verdade para cada um de nós. E esta verdade da palavra de Deus, nós temos agora, ela é escrita para cada um de nós, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus, inspirada por Deus, conforme Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, nós podemos sim tomar esta palavra e crer nessa palavra e confiar nessa palavra, porque Deus assim o disse. Quando nós pensamos disso, então vamos ver, deixamos algumas questões daquilo que Jesus nos diz então a respeito, através da palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero que você pense nesse momento, desse tema, dessa certeza da salvação assegurada por Deus, é vermos então, em ter no entendimento que a salvação não é uma religião, a salvação não é uma igreja, a salvação não é uma denominação religiosa, a salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Então, quando nós entendemos que a salvação é uma pessoa, nós então deixamos de achar que a igreja A, B ou C é melhor porque lá vive-se outras coisas. Meus queridos, nós não precisamos de outras coisas, nós precisamos de Jesus na nossa vida. A salvação, então, entendendo que a salvação é uma pessoa, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é aquele que dá a salvação. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus é Senhor da nossa vida. Em João 14,6, ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejamos, meus queridos, que o Senhor então nos mostra esta verdade. Para ter certeza da salvação, nós precisamos entender o que é salvação. A salvação é uma pessoa, é Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne, viveu entre nós, sofreu entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós, é aquele que vai voltar um dia e levar a sua igreja para estar com Ele. A salvação é uma pessoa, essa pessoa que nos confirma hoje que nós estamos salvos, confirma hoje que nós seremos salvos. Então é preciso que você tenha certeza, convicção da sua salvação. Ele nos diz também que todo aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor será salvo. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10, versículos 9 a 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cada um daqueles que invocar o nome, a pessoa de Jesus para entrar no seu coração. Esse invocar aqui não é aquela oração vazia que às vezes você faz, ou na hora do aperto, Jesus me socorre, Senhor me ajuda. Não é isto. Esse invocar aqui diz respeito àquele que invocar a presença de Jesus para estar vivendo no seu coração. Esse então será salvo. Se você já fez isto, se você já invocou a presença de Jesus para viver em você, se você já creu em Cristo e confessou abertamente que Jesus é Senhor, se você já invocou o nome dele a cada dia na sua vida, se o fez, você é verdadeiramente salvo, pois é isso que Deus diz e nos basta. Às vezes as pessoas ficam tentando encontrar justificativas que não estão na Bíblia, querendo dar explicações humanas. Um dos princípios da interpretação bíblica é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Nós não precisamos de justificativas secundárias. Na minha experiência, não. O que vale não é a sua experiência, que vale a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que realmente é nosso manual de fé e prática, como o Alessandro fala aqui pra gente. Essa nossa vida com o Senhor através da palavra de Deus é suficiente para nos assegurar que nós somos salvos. Então, ouça a palavra, leia a palavra de Deus. Se você tem interesse em participar de um grupo de leitura da Bíblia pelo WhatsApp, nós temos um grupo todo ano, nós começamos em 1º de janeiro. Durante o ano, a gente lê a Bíblia toda durante um ano. Basta você solicitar que eu encaminho para você o número do WhatsApp ou o link do WhatsApp para que você possa ingressar nesse grupo, mesmo estando já em andamento. Estamos lá em Gênesis 40, né, em Mateus 19, mas não tem problema, dá para você acompanhar, ou você vai lendo um dia atual e um já passado, até você, para não perder o momento do grupo. Então, se você quiser, pode entrar ainda, pode só mandar uma mensagem para mim, pode ser por aqui, pode ser pelo Messenger. Você quer fazer parte, que eu envio o convite lá no grupo novamente e você pode ingressar no grupo de leitura da palavra de Deus. Tá bom? Tem sido um momento muito especial. Todas as manhãs eu compartilho o texto daquele dia, referente àquele dia, e aí você tem o dia todo para ler até a noite, né? E aí você vai aprendendo. E assim, algumas pessoas aqui da igreja já leram a palavra de Deus mais de uma vez através do grupo. E alguns se atrasam um pouco, outras vezes param no meio do caminho, né? Mas a maior parte tem sido perseverante, tá bom? Então, seja você também perseverante. Muito bem. Então vamos continuando aqui, vamos então seguindo aqui esses elementos da nossa fé,
no sentido de fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza por causa da palavra de Deus. Mas também nós podemos ter a certeza porque o Espírito testifica. O Espírito Santo testifica conosco. O Espírito Santo testifica conosco. E quando ele testifica conosco, ele então nos diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E essa certeza de que nós somos filhos de Deus é fundamental para a nossa vida. Então, não apenas temos a palavra de Deus que nós lemos, que nos diz que nós somos salvos, mas temos também um testemunho interior, algo que é uma experiência pessoal. Eu não posso ter por você, outra pessoa não pode ter por você. É algo que Deus trata diretamente com o seu ser, com o seu interior. E esse momento é uma testemunha interior nos dizendo a mesma coisa. A Bíblia então nos fala exteriormente, que exteriormente o Espírito Santo confirma interiormente. Então vejam, você lê, você acompanha a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, mas quem vai trazer a certeza de aplicabilidade daquela palavra no seu interior é o Espírito Santo. Nas primeiras semanas, eu disse para você que o homem, Deus o fez de uma forma tão especial que o homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria que comunica com o mundo exterior. A alma é a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua psique, né? Que é uma expressão utilizada. Toda a área psicológica e emocional está ali, então, relacionada à nossa alma. E também o homem é dotado do espírito, aquele espírito que Deus soprou nas narinas do homem lá no Éden. E quando Deus fez, ele colocou o espírito como a parte mais profunda, mais interior. Se nós visualizarmos através de um círculo, nós temos na parte exterior do círculo o corpo, que é a matéria. No intermediário, no meio ali, nós temos a alma, que são as emoções. Na parte interior, nós temos então o espírito. O espírito habita na parte mais interior do corpo do ser humano, daquilo que Deus, da forma que Deus fez. Ele habitando nessa parte interior, o que ele vai fazer? Ele vai irradiar esta vida que está lá no interior para a alma e para o corpo. E aí vai haver essa transformação. Por isso que Paulo fala sobre a renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa e agradável vontade de Deus, nós temos que passar pela experiência de transformação da nossa mente. Quem transforma a nossa mente? Aquele Espírito, quando ele passa a morar dentro do nosso coração, na parte mais interior. Aquela parte onde ninguém consegue chegar. O homem consegue estudar o corpo, a matéria. O homem consegue estudar a alma, porque ele trata as questões psicológicas, emocionais, depressão e outras coisas. Mas o homem não consegue estudar o espírito, porque esse espírito é o lugar onde habita Deus. Só Deus habita ali nesse lugar. E Deus habitando ali, ele vai irradiar a vida para o corpo todo. E o que aconteceu quando Deus disse para o homem lá no Éden que se comesse daquele fruto proibido, ele morreria? Deus lembrou que a morte ali estava relacionada a essa morte do espírito. Deus deixaria de habitar naquele espaço do espírito do homem, sairia, deixaria aquele lugar vazio. Estando vazio, sem a presença de Deus, ali o diabo se apossa daquele espírito. E aí por isso que muitas pessoas vivem no pecado, vivem
com a maldade, vivem em destruição, porque no lugar que é o trono de Deus, se tornou o trono de Satanás na vida das pessoas. No lugar que é o trono de Deus, muitas vezes nós colocamos ali tantas outras coisas. Colocamos o nome de uma igreja, de um pastor, de um cantor gospel, de um líder político. Então nós criamos diversos deuses. E esses deuses nós colocamos como centro da nossa vida. E vivemos, às vezes até sem admitir, mas vivemos a nossa vida em função daquilo. Às vezes nós colocamos a nossa própria religião no lugar de Deus, habitando no interior da nossa vida. Então o que ela vai irradiar para sua mente, para suas emoções e para o seu corpo? Por isso que a Bíblia nos ensina que nós, quando recebemos a Jesus como Salvador, nós fomos ressuscitados da morte. O que é se ressuscitar da morte ali? Não é da morte física, é ressuscitar dessa morte espiritual, ali onde o Espírito morreu por ocasião do pecado. Quando recebemos a Jesus, aquele Espírito é ressuscitado, porque Deus volta a habitar e ser o centro da nossa vida, ser aquela parte mais interior da nossa vida. E aí Jesus começa um processo de transformação na nossa vida. Essa transformação ela vai ocorrer todos os dias, a cada momento, ela vai ocorrendo dia após dia, e essa transformação vai se completar o dia que estivermos com o Senhor lá no céu. É uma caminhada constante, é uma caminhada contínua, mas nós precisamos que essa presença de Jesus esteja como a parte mais interior da nossa vida, que esse homem lá do pecado possa ser restaurado hoje. A Bíblia nos diz que o primeiro Adão pecou, o segundo Adão trouxe vida para cada um de nós, a respeito de Jesus. Então, ele quer dar essa certeza para você, mas você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida, o centro da sua vida. Então, o Espírito ele se incumbe de nos mostrar isso, de transformar a nossa vida, testificar em nós estas verdades. É o Espírito que testifica em nós que somos filhos de Deus. Em João capítulo 5, versículo 10, nos diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. É o que Jesus disse. Então vejam, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo, dentro de si, o testemunho, porque o Espírito voltou a habitar em você. Você sente essa presença no seu interior, é algo que flui de dentro para fora, que traz vida para você, é algo que traz um sentido novo para a sua vida, é algo que traz uma restauração completa para você. Então você precisa ter essa certeza da sua salvação. Depois de termos recebido Cristo como Salvador, nós não podemos mais ficar duvidando e ficarmos pensando que não nos sentir salvos. Porque se o Espírito testemunha profundamente em nosso ser, lá em nosso espírito, ele testifica em nós, nós vamos então ter essa condição de reafirmar a nossa certeza da salvação, a certeza que somos filhos de Deus. Romanos 8:6, Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Ali trabalham juntos o Espírito humano, o Espírito de Deus, porque ele está habitando dentro de nós. Nosso espírito foi ressuscitado para uma nova vida com Cristo. Se você tem então qualquer dúvida desse experiência na sua vida, pense o seguinte: tente você aí declarar o seguinte: eu não sou filho de Deus. Você não vai conseguir. Se você tiver certeza de que Jesus vive em você, você vai achar que isso é uma blasfêmia, você dizer isso.
Então, você declarar, eu não sou filho de Deus, não sou filho de Deus, mas agora, quando você tem a certeza, você declara, eu sou filho de Deus com convicção, eu sou filho de Deus com certeza, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Quem está dizendo isso? É o Espírito Santo lá dentro do seu coração. Ele que está testificando ali no seu coração. E outra coisa que eu quero compartilhar, a última desta manhã, é lembrar a você também que quando nós temos a certeza da nossa salvação, nós queremos estar reunidos com os nossos irmãos. O amor aos nossos irmãos é uma prova disto. Quando nós fomos salvos, o Senhor nos ingressa no seu corpo de Cristo, no corpo de Cristo, que é a sua igreja celestial. Mas Ele deixou a sua igreja aqui como forma de representar a sua igreja lá no céu. É o lugar onde se congrega aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador. Ali nos encontramos para adorar a este Deus que nos salvou. Ali nos encontramos para glorificar ao Senhor. E ali nós vivemos a verdade da palavra do Senhor. Então, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós temos então esse desejo. Você passa então a sentir um amor pelos seus irmãos e sente um desejo contínuo de estar com eles todos os dias. Estar com eles continuamente. Quando se termina um encontro que é feito, já se vem a expectativa do próximo encontro, porque você deseja estar junto com eles. Você deseja estar sendo fortalecido junto com ele, crescendo junto com ele a cada dia, vivendo em harmonia com o Senhor a cada dia. Então, quando você já tem a certeza da sua salvação, quando a palavra de Deus já testificou no seu coração, quando o Espírito de Deus já testificou no seu coração, ele vai te levar para a igreja local. Essa questão de desigrejados, salvos desigrejados, isso é ação maligna, não existe isso. Ou você é salvo, você quer ficar na igreja. Se você não tem prazer em ficar na igreja, questione sim a sua salvação. Mas o salvo, ele quer estar na igreja. Ele quer participar da obra do Senhor através da igreja. Porque o próprio salmista, no Salmo 133, diz o seguinte: como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. Veja o seguinte, como é que você vai viver unido se você está na sua casa só e não encontra com a pessoa? Que união que é essa? Não tem, né? Então, é preciso viver esta unidade. Nosso informativo de hoje vai trazer um assunto a respeito desse tema, da comunhão, da unidade, da necessidade que nós temos dessa unidade no corpo de Cristo. Então, é muito importante que você viva esta verdade do Senhor. Então, por meio dessas três testemunhas, a palavra de Deus, o testificado do Espírito em nossos corações, o amor pelos nossos irmãos que nos leva a congregar, então nós podemos ter a certeza de que nós somos salvos, realmente somos salvos pelo Senhor. Amém? Nesta manhã que você reflita realmente a respeito da sua salvação. Se você ainda não tem certeza, se paira ainda alguma dúvida na sua mente a cada dia, revise a sua salvação. Convide Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, transformar a sua vida para habitar naquela parte mais interior do seu coração, e Ele vai transformar sua alma, vai transformar o seu corpo. Você vai se tornar então um filho de Deus. Clame a Ele: Jesus, entra no meu coração. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, muda o meu ser. Eu me entrego a Ti, eu quero aprender com o Senhor. E vá para a Bíblia, comece a estudar a Bíblia. Durante o período que nós estivemos parados aqui, devido à pandemia, fechamos alguns meses, uma pessoa me procurou pelo Facebook com o desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Eu comecei a ajudá-lo pelo Facebook, pelo Messenger, passei para o WhatsApp com ele, e eu mandava sempre para ele alguns textos para ler. Ele lia aquele, já acabei, qual que eu leio agora? Eu passava um outro, ele lia. Durante esse tempo nós fomos cuidando dele dessa forma. E depois, quando nós
voltamos a reunir. A primeira pessoa que deu nome para voltar para a reunião foi exatamente essa pessoa. Eu quero estar presente. E começou a vir. No dia 31 de dezembro ele foi batizado. Sabe o que é isso? É transformação. Quando a pessoa tem certeza, tem convicção de quem ela então vai viver esta verdade. Então, meu querido, vale a pena viver esta verdade. Vale a pena servir e seguir a Jesus. Vale a pena, porque somente Ele é Senhor da nossa vida. Só Jesus nos salva. Semana que vem nós vamos falar sobre a segurança da salvação. Como nós podemos ter então a segurança? Eu falei sobre a certeza, agora vamos falar sobre a segurança na próxima semana. Deus te abençoe, Deus te sustente, te guarde, que você cresça na palavra do Senhor a cada dia da sua vida. Vamos fazer uma oração para logo depois encerrarmos o nosso encontro com a palavra deste domingo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que a bênção do Senhor esteja agora sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Que o Senhor possa entrar no coração daquele que ainda não está salvo, salvando, transformando esta vida. Aquele que já teve esse encontro com Jesus, mas por alguma razão não tem frutificado. Pai, em nome de Jesus, renova o espírito dele, renova a mente, renova o corpo dele no Senhor. Dá uma motivação a cada dia maior no Senhor. Reative, reavive esta vida com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, guarda cada um, Pai. Sustente a cada um pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que nós oramos, nós te agradecemos por tudo. Amém. Meus amados, esse encontro com a palavra é realizado através da primeira igreja batista no bairro Industrial e também a primeira igreja batista no bairro Águas Claras. O pastor Gessé está pastoreando lá, congregação da nossa igreja. Então esse encontro com a palavra é feito através das duas igrejas. A primeira igreja batista do bairro Industrial, na avenida Juscelino Kubitschek, 1158, no Industrial, e Igreja Batista, bairro Águas Claras, Rua da Horta, esqueci o número, lá no bairro Águas Claras. Que Deus possa abençoar poderosamente a todos aqueles que têm acompanhado essas nossas lives ou têm acompanhado as nossas gravações pelo YouTube. Então, daqui a pouco esse vídeo será publicado no Facebook e também no YouTube. Então, compartilhe com outras pessoas para que eles possam também ouvir da palavra do Senhor. O YouTube é PR. Paulo César de Carvalho. Entra lá, assista os vídeos que estão lá, compartilha lá. Pastor Gessé está me lembrando aqui, Rua da Horta 530, obrigado Pastor Gessé, Rua da Horta 530, no bairro Águas Claras. Lá, às 18 horas, a escola bíblica dominical, às 19 horas, o culto de adoração ao Senhor. Então, participe ali com os irmãos. Eu termino deixando então a minha palavra de agradecimento, saudação àquelas pessoas que passaram por aqui, o Alessandro, o Gabriel, pastor Gilson Rodrigues, a Ana Maria dos Anjos, a pastor Gessé de Souza, e a participação de todos aí, outros que entram, mas ainda não se manifestam aqui, né? Mas todos são muito bem-vindos. Continue participando conosco. Próxima domingo às 10h15, 10h20 mais ou menos, é porque eu espero acabar a escola bíblica dominical para depois entrar com a live. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida no nome de Jesus. Até a próxima semana ou em um outro momento que Deus nos permitir também durante a semana. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um domingo muito abençoado. Viva com Jesus, em Jesus, porque nele somos mais que vencedores. Grande abraço a todos.